Isso. Então ele falou o seguinte. Vamos lá? Vechen im nier tchila. O que se amiad. Se ele misturou. Pode criar. Só levantar, é? Levanta. Nós estamos falando que se caiu a gota lá e ele não mexeu no começo, somente no final, precisa de toda a panela 60 vezes contra um pedaço de carne. Se... Vou me dar o papel. Se a pessoa... Se a pessoa... Ele imediatamente caiu a gota, ele começou a misturar do começo ao fim, basta 60 vezes contra gotas. Assim falou o Mechaber. Agora fala para nós o Lemá. O que se logo caiu a gota, ele imediatamente mexeu ou cobriu. Mesmo que no final ele não balançou e não cobriu, toda a panela se junta para anular com a gota. Contanto que ele começou a misturar e cobriu imediatamente quando caiu lá a proibição, a gota d'água ou qualquer outra proibição. Vamos ver agora o Taz. O Taz Vav. Ele se estende um pouquinho, mas vamos tentar entender um pouquinho o Taz. Mesmo que ele não misturou e cobriu no fim. Ele falou o seguinte: Betur Kaltav Zé, no Tur ele escreve Shecholek al Rambam. Ele discute com o Rambam. O Rambam ele fala que precisa misturar do começo ao fim. E ele opina assim o Tur, que na verdade basta no começo, não precisa ser no fim. O Katava Bet Yosef, o Bet Yosef ele escreve por que o Rambam fala que tem que misturar do começo até o fim. Shetama Rambam, o motivo do Rambam é o seguinte: Mideamrina Bigmará. A Gemara fala o seguinte: Miklau de Rabi Yehuda Savar Chule Mashmash Lambam de Dafka Bekahagar Neshar. Que ele falou que Rabi Yehuda ele opina que se a pessoa balançar do começo até o fim, misturar do começo até o fim, é permitido. Então aqui aprendeu o Rambam que somente nesse caso, que se ele misturou do começo até o fim, é permitido. Mas se a pessoa misturou somente no começo, mas não misturou no fim, ele não opina assim, porque Deshema lo nier yafé, porque talvez ele não misturou bem, só uma pequena misturada não é suficiente, tem que misturar bastante no começo até o fim. Esse fim é definido? Vamos ver o que quer dizer esse fim agora. Sobre isso ele fala, eu tenho uma dificuldade. Quer dizer, ele falou o seguinte: Rabi Yehuda falou que se caiu uma gota de leite em cima do pedaço de carne, precisa de 60 vezes contra a carne. Então a Gemara falou, mesmo que ele misturou do começo até o fim. Quem disse? Lá no Chachalza, nós não temos uma prova para isso. Ela me diamar, nirim divrei Rabi Yehuda, belon yer ela lebasov. Miklau de Rabi Yehuda machmir tfei, minalan de machmir kulehai, afil mier mitchila batzov. A Gemara fala o seguinte: tem uma discussão de Chachamim e Rabi Yehuda. Chachamim ele fala que se caiu uma gota de leite na panela, basta 60 contra a gota de leite. Rabi Yehuda ele fala que não, aquele pedaço fica nevelá e fica proibido. Então a Gemara falou, as palavras de Rabi Yehuda são aceitas se ele não misturou no começo e só misturou no final. Então a Gemara entendeu? Daqui nós entendemos que a ideia de Rabi Yehuda é mesmo que ele misturou do começo até o final, seria proibido. E a Gemara fala que não, nesse caso é permitido. Mas quem disse que ele opina assim? Dima la machmira la binier miad dechut. Dizer adi bechadarga mehad ela nier ela basov. Talvez ele fale o seguinte: se ele misturou só no começo, já é suficiente, não precisa misturar do começo até o fim. Aval menalach lamar de machmir binier mitchla batzov. A gente sabe que Rabi Yehuda proíbe mesmo que ele misturou desde o começo até o fim. Deu ati bedrei darga, que é dois passos a mais. Falou, se misturou no final, nós concordamos que tudo é proibido, só tem que ser 60 contra a carne. Mas se comendo no começo até o final, Rabi Yehuda também proíbe, mesmo assim te permite. Mas quem disse que é do começo até o final? Talvez está falando um nível a mais, somente no começo. O Tur ele explica o seguinte:
misturar do começo até o fim é a mesma coisa do que misturar no começo. Não existe esse até o fim, é só uma linguagem a mais. Basta a pessoa misturar uma vez, misturou bem, já do começo até o fim. Ela ela de Kashem, da onde o Tur ele prova das palavras do Rambam, mais do que as palavras da Gemara. A Gemara fala, quando que Chachamim eles permitem, então, quando que a gente concorda com as palavras de Chachamim que é permitido, quando ele misturou do começo até o fim. Então, conforme o Tur te explica, o que quer dizer misturar do começo até o fim? Basta misturar no começo. Então, por que o Tur está mais difícil para ele as palavras do Rambam do que a Gemara? Então, aqui nessa pergunta é o seguinte: se a gota de leite caiu em cima da carne, nós falamos que é uma discussão de Rabi Huda e Chachamim. Chachamim eles falam que basta 60 vezes contra a gota de leite. Rabi Huda fala que precisa de 60 vezes contra a carne. Então a Gemara fala o seguinte: nós aceitamos as palavras de Chachamim, de Rabi Huda, se ele só misturou no final. Quer dizer, não misturou no começo, a carne absorveu o gosto, e aí realmente ficou proibida, aí misturou no final, passou, precisa de 60 vezes contra a carne. Mas as palavras de Chachamim a gente aceita que se ele misturou do começo até o final. O que quer dizer do começo até o final? Então tudo eles falam, basta o começo, certo? O final está aqui a mais. Mas por que diz essa linguagem? Então o Tur ele fala o seguinte: temos que entender a Gemara. Então quando a Gemara fala o seguinte, as palavras de Rabi Huda nós entendemos que só é permitido, só é proibido quando ele misturou no fim. Aqui a gente entende que basta se misturou no começo, basta para ser permitido. Depois a Gemara falou, que depois ele falou, não, as palavras de Chachamim que eles permitem, a gente entende, é permitido se ele misturou do começo até o fim. Mas então misturar só no começo não é suficiente. Então uma das duas afirmações não está correta. Basta ou não basta misturar só no começo para ser permitido? Por isso o Rosh ele fala que já que nós não sabemos, nós fazemos, nós proibimos, fazemos o Chumra, o mais rigoroso. Então por isso não pode perguntar por que vamos dizer que é só no começo, porque do outro lado também pode dizer só do. Então por isso temos que ir rigorar até o máximo, até o extremo, que só é permitido se ele misturou do começo ao fim. Por isso Rambam ele fala que tem que rigorar. Por isso ele falou que só é permitido se ele misturar do começo até o fim. Aqui não tem uma relação com a quantidade de leite? Não, tem que ser 60 contra o leite ou 60. Contra uma gota. Se misturou, o que vai adiantar? Não, se realmente a pedaço de carne não tem 60 contra a gota, então a pedaço de carne ficou proibido. Não, eu digo assim, se a carne é muito maior que a gota, vamos falar que ele misturou. Se tem 60 vezes da carne, então não tem dúvida que é permitido. Se tem 60 vezes da carne contra a gota, lógico que é permitido. Já não aquele pedaço, misturou, então não precisa nem misturar, mas aqui nós estamos falando que aquele pedaço de carne não tem 60 vezes contra a gota. Pedaço pequeno. O problema é se o resto da panela precisa de 60 vezes contra a gota, ou 60 vezes contra o pedaço de carne. Contra a carne. É. Então ele falou, então quando ele falou, isso que falou Rabi Huda, que isso que nós opinamos igual a Rabi Huda, que só quando se ele misturou no final. Mas se ele explanou no começo, seria permitido. Não, ele me explicou isso aqui, porque nós vamos entender sozinho que a gente tem que rigorar. Por isso o Tur ele discute o que quer dizer rigorar. O Rambam ele fala que tem que misturar do começo ao fim, então ele discute. Ele falou que o principal é a lição que a gente aprende na primeira parte, que Rabi Huda proíbe quando misturou só no fim. Aqui nós entendemos que devemos permitir quando ele misturou no começo, só no começo, não precisa ser do começo ao fim. Que esse negócio que talvez não misturou bem, não existe essa suposição. Por isso basta misturar no começo para que a gota se espalhe tudo. Que não. אבל באמת יש לתרץ לביא הגמרא והרמב"ם באופן שלא יהיה מחלוקת בין הרמב"ם לטור לדינו, אלא פירוש מלשון על לשון. בין הבנה עדיפה לוטז
Nós devemos explicar isso de uma forma que a linguagem está mal interpretada. Temos que interpretar a linguagem de uma forma tal que não vai existir diferença entre o Tur, entre o Rambam, não vai ter pergunta, não vai ter resposta. O que quer dizer misturar a panela do começo até o fim? Até o fim quer dizer até o fim. Fim do quê? Fim do mundo? Caiu uma gota, tem que até o chegar fim. Mashiach. Então ele falou... שהטור מפרש מה שכתוב מתחילה ועד סוף, isso tudo ele explica, o que quer dizer do começo até o fim? היינו שלא פסק מנהל עד שסלקו מן האש, tem que ficar misturando até tirar a panela do fogo. Assim ele entendeu. O Mishurach חולק על הרמב"ם, por isso está discutindo com o Rambam, que precisa misturar tudo isso aqui, misturar um pouquinho, a gota já se desfez, que precisa ficar misturando até... לפי סורתו, conforme a lógica dele. אבל הרמב"ם מפרש בעניין אחר, o Rambam ele explica totalmente diferente. O que quer dizer do começo até o fim? Não, é o fim do quê? Até o fim, que aquela gota vai desaparecer. Caiu uma gota em cima de um pedaço de carne. Então você tem que misturar do começo até que aquela gota vai desaparecer. Isso é o fim. Acabou, desapareceu a gota, não precisa mais misturar, já é o fim da gota. Então ele falou: enquanto que a gota está lá em cima do pedaço de carne, não adiantou nada que você misturou, mas a gota ainda está lá. Talvez aquele pedaço de carne saiu para fora e ficou proibido e não adiantou misturar nada, que ele está lá fora. Já que o pedaço da gota de leite ainda está visivelmente sobre o pedaço de carne. E não tem rota também, né? Tem rota, quer dizer, tem misturar rota, quer dizer colocar dentro do rota. Quer dizer misturar, colocar dentro do molho. Misturar quer dizer colocar dentro do molho. Pegar aquela pedaço de carne que está acima do molho, misturar ela para levar para dentro. Quer dizer, uma carne com molho de carne. Enquanto até agora ela pegou a gota quando ela estava fora do molho. Então você tem que misturar até que aquele pedaço de carne... Que aquela gota vai cair... vai entrar dentro, mas ela também... Mesmo que o pedaço de carne está dentro do molho, mas se a gota ainda está aparente, não adianta. Porque pode ser que aquela carne vai sair para fora e vai proibir. Então você tem que fazer um jeito... Mas ele não pode misturar de propósito. Nesse caso está tratando que ele misturou. Assim ele fez, não é que foi de propósito. Não vamos ver se... Ele não teve... Mas vamos ver se pode de propósito ou não. Por isso nós falamos ele tem que misturar até acabar toda a aparência daquela gota de leite. Isso quer dizer do começo ao fim daquela gota. De al-sof havayat atipam, até o final da existência daquela gota. E essa é a intenção do Rambam. Então realmente agora não tem discussão. Isso que nós falamos que basta misturar no começo, mas o que quer dizer misturar? Misturar até que aquela gota desapareça. Que isso aqui é a mesma coisa que explicar do começo ao fim. Ao fim do quê? Ao fim da gota. E acabou. Se acabou, mas não tem mais gota, o Rambam concorda com tudo, que basta. Mesmo que depois ele para de misturar, acabou, não tem mais para que misturar. Então isso que o Tur falou, não entendo as palavras do Rambam. Ele entende o Tur conforme o Rambam, que ele tem que misturar até tirar a panela do fogo. Aí que ele não entende as palavras dele. Mas isso que falou o Rambam, que quando ele vê que caiu a gota tem que misturar a gota, não é que vai esperar um pouquinho, depois, caiu a gota, agora vou misturar. Você já esperou um pouquinho, já ficou proibido, a carne já absorveu, isso que ele não entendeu. Se ele esperou um pouquinho, o que adianta depois misturar? Mas o Beit Yosef e o Mari ben Chaviv eles explicaram que não esperou nada. Imediatamente quando a gota caiu, ele já estava misturando para desaparecer aquela gota. Agora temos que perguntar: da onde tirou o Tur essa imaginação que o Rambam está falando que ele esperou um pouquinho, depois ele misturou? O Leakshot Kushiatoi, e fazer a pergunta dele. Ele falou: quando você vê que caiu uma gota, Noer, vai lá e mistura. Quer dizer que ainda você não misturou, aí vai te perguntar: o que eu faço agora? Vai lá e mistura. Quando ele me perguntou o que eu faço agora, até ele misturar, já demorou demais, já ficou tudo proibido. Noer Tagderá que deixei Tareb, ele falou no futuro. Ele falou: olha, se você já misturou, é permitido. Ele falou: Noer. Vamos lá. Ok. Noer quer dizer, ele tem que balançar.
ela vadai de kan maile shemorim lokach, em vale shol, que não. Então aqui está citando que falam para ele que ele tem que fazer se ele veio perguntar. Então, kavanat tur, assim entendendo a sessão do tur, avaniela nianida da tinta, assim ele entendeu do Rambam, que demora um certo tempo. Ele falou não, avaniela nianida da tinta, o que eu acho? Shedivrei Rambam einam mefarshim klal bederazé. Não podemos explicar as palavras do Rambam que ele demora um certo tempo até ele misturar. Não podemos explicar. O bitchila nedagdek ot bedivarav haem batlim misur lechatchila. Mas aí tem uma pergunta. Como a gente manda o cara misturar a panela? Se tem a pergunta que fez o Nuriel, que a gente não pode anular uma coisa que ficou proibida, a gente não pode anular uma proibição. Então, como que ele explica isso aqui? O Mari ben Chaviv sabar etaken zeh velot tiken. O Mari ben Chaviv quis responder essa pergunta e não conseguiu responder. Deha afim lo shahav venier miad mikomakom alashon shel Rambam ma moral lechatchila yasaken, mesmo que ele misturou imediatamente. Mas a linguagem do Rambam parece que falam para ele, olha, vai lá e mistura a panela, quer dizer, ensinam para ele fazer assim. Como ele pode fazer isso? Pegar um pedaço de carne que tem em cima leite e misturar dentro do resto da carne para anular. Não pode anular uma proibição assim, lechatchila. Ela davar barur de kamai le Rambam le'inyan shebemed mistaref hakol dehainu shenafal letoch hamarak. Na verdade, o Rambam está falando o seguinte: tinha uma panela cheia de carne e tinha molho. A gota de leite caiu dentro do molho, Não na cara. não na carne. Então o molho, automaticamente, ele anula aquela carne. Mas se vier um goi naquele momento e pegar uma colherzinha, pegar no molho naquele lugar e provar, aqui tem gosto de leite, está proibido. É treif. Mas o que adianta então? O que a gente fala que o molho anula tudo? O cara vai provar, vai ter gosto de leite. Mas segundo o Mercado. Mas se a gente vai chamar alguém para provar, vai sentir lá a carne com leite. É que não aceita. Então por isso fala o Rambam que nesse caso, mesmo que vai sentir o gosto de leite, estaria anulado, porque o molho passa tudo. Mas como eu vi isso aqui, que um goi vai... Então por isso Noé, vai lá e mistura. Porque já está anulado. Só que para não sentir o gosto, vai lá e mistura para anular de vez. Mas aí não misturou. Então isso que a gente fala, Noé, vai lá e mistura para que realmente anule essa gota, porque é permitido, porque já está caindo no molho. E tudo, né? Ou às vezes não caiu no molho, caiu num pedaço de carne, mas que ela está toda mergulhada dentro do molho. Ela acha lá no da Eza, a gente não sabe, porque tem muitas carnes quando você tem um molho em cima, e tem muitas, a superfície da carne aparece para cima, está boiando, não é que ela está para fora. E numa dessas carnes caiu uma gota de leite, você não sabe qual, mas você viu que caiu numa dessas carnes. Então, mas está anulado, porque toda a carne está debaixo do molho. Então toda ela se junta para... Então o que ele faz? Nesse caso a gente não fala, vamos dizer, olha, naquela carne, naquele pedaço de carne que caiu leite, ela é proibida, caiu na cena velada. Não, porque ela está toda dentro do molho, ela está mergulhada dentro do molho. Mas que estava lá magid, já que você não sabe que pedaço é, você não pode dizer a gota de leite não dá gosto, não dá sabor. Então nesse caso, você não sabe, mesmo que tenha uma carne, pode ser que uma carne estava fora do molho, mas você não sabe qual que é. Então nós não falamos na nevelá pela dúvida. Então por isso a gente fala para evitar que tenha gosto de leite. Então nesse caso, vai lechatchila e mistura tudo, não era tagderá. Que aí você não está falando, você não está anulando uma proibição, a proibição já está anulada por si. Mas nós temos a dúvida que talvez se você vai provar vai ter gosto de leite, então vai lá e mistura. O ba Rambam kan lomar be'etzen inyan balano alidei starfut shel hachatichot. O Rambam vem nos dizer como que nós conseguimos então permitir isso aqui, porque todos os outros pedaços eles anulam aquele pedaço, aquela gota de leite. Deim yesh obed kochavim kfeila, que se tem lá um goi que ele é kfeila, que ele sabe o gosto das provar as coisas. Sheuchal litom, ele vai conseguir provar, um chefe. E mesmo batam halas, ele vai conseguir provar se tem gosto de leite. E vem lá e não. Então, tam halab, ele vai chegar lá, vai pegar uma colherzinha, vai provar, vai sentir gosto de leite. Então, nesse caso, mutar, tam halab. Ele falou, mutar, falou, pishem, basham shishim. Se vai vir um goi, ele vai provar e vai vir que não tem gosto de leite, vai ser permitido, mesmo que não tenha 60 vezes, como Shekatu Beit Yosef e Shemanamam, Saman Soechet. Aquela marcan, se vai ter lá um goi para provar, e nós não sabemos se tem 60 ou não, o que ele tem que fazer? Mistura tudo, que deixa tudo misturar bem, depois você vai dar para o goi provar.
E tem lá tekev litom, que se ele vai provar imediatamente, as vadai tom tam halav, então com certeza ele vai sentir gosto de leite. E machet saf lemala, daquilo que está boiando lá em cima. O bemet me arbaveno, vai ter lá litom, lo itom tam halav, se na verdade ele vai misturar bem, vai deixar ele provar, ele não vai sentir o gosto de leite. Que a halav ele bateu betarobet, porque o leite ele se anulou nessa mistura. Ve'ana lo metrafina, e nós não podemos fazer isso trevo. Ela imitam obet kochavim tam halav achar sheu meurav eitev. Só fica proibido se o goi vai sentir gosto de leite depois que você já misturou bem. Venimtzah she'avol lidei pseida chinam. Então se você não vai misturar, vai dar para um goi provar, então você vai jogar uma panela inteira fora à toa. Batacho. É. Por isso que não dá um brolho em goi? Hã? É por isso que não dá um brolho em goi? Então por isso, para se dar para um goi, tem que misturar antes. Mas tem que ser um goi que morrer. Não sei por quê. Quer namar, por isso ele fala noer, tem que misturar, que deixa itarbeva copa, misturar tudo. E mesh begdirá kulá tam halav, quando alguém fala do kfeila, alguém que prova uma comida e sabe exatamente o que tem nessa comida, eu conheço uma pessoa assim, o Salomão Heifetz. Ele pega um pedaço, ele é isso, ele pega um pedaço de carne, qualquer coisa, ele diz exatamente o que tem lá dentro. Não é qualquer pessoa que tem isso aí. Que nem um enólogo. Ele é O vinho, sabe? Ele Mas sabe. ele não é goi, Rabino. Não, mas então, é Rudi, mas é as paradas, dá para um gol e depois Pirush lá me machetzaf lemal lechud, as davka, então no momento que vai ter gosto de leite, não somente não aquilo que está boiando, mas de tudo, depois que ele misturou. As davka trefa, aí fica trefa. Vechem echaticha shelo nodá eizahi, quando às vezes caiu num pedaço de carne, você não sabe qual que é. Quando você tem um pedaço de carne que caiu sobre ela, caiu um leite, você não sabe qual pedaço de carne é esse, está misturado, então você considera que todos os outros pedaços de carne anulam ela, consideram que é. Se vai dar um pedaço para um goi provar, talvez o goi vai justamente provar aquele pedaço de carne que caiu leite em cima, e ele vai sentir gosto de leite, e é só racol, por isso vai ficar tudo proibido. O bemed, mas na verdade imitarem, bateu tamachalabahu alcani na ela compra, mas na verdade se você misturar bem, o goi não vai sentir o gosto de leite. Então por isso o Rambam dá para nós uma boa ideia, misture tudo. Que na marcha pira hakach tekef, im lo nimtza o bet kochavim sheitom nismach alav, mesharinam bishishim. Ele falou, mas se não tem um goi que vai provar, então não precisa nem misturar. Você considera 60 vezes e acabou. 60 vezes contra aquela gota de leite, acabou. Sobre aquela gota de leite que caiu. Não, Já que você não sabe. Contra aquele pedaço ou contra não, contra leite, contra a gota de leite só. Pirush de berretera ledei temado bet kochavim tzarich shenet chilá. Se você quer permitir através que um goi vai provar, então você precisa misturar tudo. Mitam chamando, pelo motivo que nós falamos, que talvez vai se concentrar num lugar só. Shelo yavol lidei hefset, para não se perder a panela inteira. Mas se não tem lá um goi, se você quer liberar por causa que tem 60, então na verdade você não precisa misturar nada, que automaticamente aquilo tudo se anula. Porque tudo se junta para anular em 60. Então agora você não está anulando uma proibição a priori. Por quê? Que mesmo antes de você misturar já é considerado misturado pela Halachá. Isso que você mistura é pelo bem dos donos. Então agora está tudo bem explicado com a ajuda de Deus. Que Deus iluminou meus olhos do céu. Mesmo que o Tur e os Mefashim não explicaram isso aqui nas palavras do Rambam, mas ele conseguiu entender a explicação correta. E assim é um restaurante, né, Rabino? Um restaurante também é assim, né? Não, no restaurante não deixa cair leite na carne. Não, só prefeito. Mas Daí o cara é morrer mesmo e... Mas normalmente no restaurante não vai nunca acontecer uma coisa como essa. Se vai acontecer alguma coisa como essa, então o Rabino vai tirar o recheio. Não vai deixar. Fechou o restaurante. Obrigado, mas Mas aí o cara, o próprio nunca vai poder experimentar aquilo. Não. Existe, a gente não se baseia nem agora. Shmuel, você vai comer, Shmuel. Vai comer. É misturado lá, você pode comer. Shmuel. Vamos lá. Vamos ver o que fala o Mechaber. Vamos continuar o Mechaber. Se caiu a gota de leite no molho ou em pedaços, esse que o Taz acabou de explicar. Você não sabe que pedaço caiu.
Não era tagderá, você vai misturar a panela, que nós acabamos de falar. Toda. Cola, toda a arte, a chuva e tareva cola, até voltar a misturar tudo. E mesmo bigderá kulam tam halava, aí no final você vai provar, se tem toda a panela gosto de leite, assurá é proibido, vem lá, senão é mutar, é permitido. A gente vai Vem lá, provar o goi. hã? Nós vamos provar o goi. O goi vai provar. Vem lá, nimtzá o beit kochavim sheitom, se não tem um goi para provar, venismol halav, e se basear sobre ele, mesharim, meshishim, nós devemos avaliar em 60. Cagar, fala o Rambam. Veies cholkim, tem gente que discute, eles opinam de eina moil mashenoel agderá, que não adianta se você vai mexer agora a panela, misturar agora a panela. Imlosh eniel miat nafala isur, só se imediatamente ele começou a misturar, logo imediatamente quando caiu, antes de começar, beachin na ruga, assim é o costume. Quer dizer, o Lemá discute com essa ideia do mechaber. Então, na verdade, o Taz explica que aqui está se tratando de um caso que ele acha que o Lemá também ia concordar. Que não é que caiu num pedaço específico, caiu no meio, você não sabe aonde, aí por isso não adianta. Mas, vamos ver o que explica o Shach sobre isso. Nós vimos agora que explicou o Taz, vamos ver o que explica o Shach sobre isso. No Chet. Necherim nafalchule, Zé Lashon Rambam. Essa é a linguagem do Rambam. Bekatav alavatur, o Tur só escreve sobre isso, não me vim varav. Não dá para entender as palavras do Rambam. Deima chatichot kulam metoch harot. Se todas as pedaços estão dentro do molho, mat tzorach lenaer, que precisa misturar. Veim eina merot, se eles não estão misturados no molho, mamoil niur, o que adianta misturar? Shemenaer acharkach, você vai misturar depois, atkaneshonó. A mistura sempre deixa menos... Mas se já ficou proibido, não adianta você misturar depois. Já está proibido. Por isso o Ramai discute, falou que não adianta mais nada agora misturar. Se já ficou um pedaço proibido, não adianta misturar agora. Porque mesmo que o Beit Yosef ele explica as palavras no nome de Marin Chaviv, que também o Rambam fala, que está se tratando que ele misturou imediatamente. O mais Katub não era Tagderá, está escrito que falou, você vai misturar a panela, não quer dizer que é a partir de agora. Não quer dizer que ele vai misturar depois. Ela ele vem apenas nos ensinar de Benodá, Leizemehem Nafal, quando você sabe sobre que pedaço de carne caiu. Noer Rakat Nitareva Khatichazu Ben Khatichot Belo Nodá Miat Kesherá Nefilata Tipal Gderá Belo Isgia Khalez. Se você viu onde que caiu o leite, em que pedaço, então imediatamente se mistura para aquele pedaço se misturar com todo. O belonodam, mas se você não sabe em que pedaço que caiu, miad, que xerá nefalata tipal gderá, você viu que caiu a gota lá, mas você não viu em que pedaço de carne caiu. Belo isgia chaleza chatichan fala, ele não percebeu em que pedaço de carne caiu. E maher na edol chassod miad que deixa tareva chatichan, então ele vai imediatamente misturar para imediatamente aquela gota se misturar em toda a panela. Mas então, na verdade, eles não estão discutindo. O Mechaber também acha que tem que misturar imediatamente, mas o Ramais fala que ele Yeshomim, tem gente que discute. Por quê? Porque ele escreve na linguagem Yeshkokim, que vai de pshata de lishna lamash mahach, que a linguagem literal do Mechaber não entendemos assim. Mashma que ele vai misturar depois que já pegou o gosto. Chegam shatur gam ken lo evin ken. O Tur também não entendeu essa linguagem literal que nem nós estamos explicando. Na verdade, as palavras do Rambam quer dizer que nós estamos falando que ele vai misturar no futuro, não que no começo. O Moshe ele vai dar a explicação, o Shach vai dar a explicação dele. Na verdade, o Taz já deu a explicação dele, agora o Shach vai dar a explicação dele. O Bach ele explica que o Rambam está falando igual falou Ibn Chaviv. Não quer dizer que ele vai misturar no futuro, mas ele tem que misturar desde o início. Só que ele misturou as bolas, ele falou que o Ran ele opina igual Arim, mas não tem nada a ver. E o Bach ele falou sobre o Lemó que ele não entendeu as palavras do Beit Yosef, do Mechaber. Ele está realmente o Leanil daiti da Tarav Nachom, mas fala o Tashach, eu acho que o Lemá entendeu bem as palavras. O Bekomosh Katuv, como eu vou escrever, Avamash Katuv Beit Yosef de Rambam Mai Shachatichot Betoch Harot. Então o Beit Yosef ele explica que o Rambam está se tratando que todos os pedaços estão dentro do molho.
e caiu a gota num deles, você não sabe qual, mesmo assim precisa misturar, que deixa e a fé, para que misturar bem, que nem explicou o Taz. Cachê, isso é difícil, ele quer mais vechen, então quer dizer vechen, e também nesse caso não precisa misturar, já está misturado. Então essa lei tem que nos ensinar, mesmo que você sabe que pedaço caiu, mas já que o pedaço está todo dentro do molho, então não pode misturar tudo, não tem problema. Por que precisa misturar? O molho próprio já mistura tudo. Então o Marin Chaviv também explica que caiu dentro do molho. Se caiu no molho, por que precisa misturar? יש לומר דמיילה שאין במרק גופי 60, אלא בצילוב החתיכות, שנהיה אותם במרק טובייס, ומראים לחבים תפלנו, que o próprio molho não tem 60 vezes contra o leite. Precisa misturar com toda a carne, para a carne se juntar com o molho para anular o leite. Agora que às vezes o molho está grosso e fica num lugar só. Já viu? Não espalha, não espalha na hora. Nesse caso, também tem um molho, também precisa ser anulado. Mas daí, quando você misturou, você misturou. Aí ficou uma coisa só. אינם יחכמר, וכן אם נפל לתוך הגדירה, לתוך הקתיכה, לתוך המרק, ולא נודע לאיזה חתיכה נפל, ou אם למרק נפל, então ele falou, temos que explicar o seguinte, caiu lá dentro, você não sabe se caiu no pedaço, se caiu no molho, você não sabe. Errado na marca claro, na caminho le begderot beduk. E porque ele escreveu justamente em molho, então isso tem uma diferença, se são duas panelas. Não, isso aqui é um aluno, falei que a gente vai aprender só mais depois. O meu alashom megongam lefi Marin Chaviv, mas a linguagem não está correta conforme a explicação de Marin Chaviv, que ele falou que tinha lá uma mistura. Lekach niri nired advarim kipshatam. Então explica o Shach que a explicação das coisas é como literais. Besira le Rambam, o Rambam me opina de que van de lo nodá leize chaticha nafal, já que caiu em cima de um pedaço, você não sabe que pedaço caiu. Lo sheyach lomar chaticha nasit nevelá, você não pode falar que aquele pedaço ficou proibido, você não sabe qual é o pedaço. Ela kol agderá nichnas safek, toda a panela está na dúvida. Vehilkach menaer kol agderá, por isso ele pode misturar toda a panela, o mistarev kol agderá levatel, toda a panela se junta para anular. ודאם למה שכתוב הרמב"ם בטור בסוף סימן ק"יא, והיו כאן שתי גדרות, ונפל אסור לתוך אחד מהם, ואין יודע לאיזה נפל, ואין מהם כדי לבטלו. יש בשניהם כדי לבטלו, ששניהם מצטרפים לבטלו. Ele falou, por exemplo, a pessoa tem na casa dele duas panelas de carne, estão cozinhando. Duas panelas de sopa de carne, certo? Uma tem 30 kezeitim, 30 kezait. Na outra tem 30 kezait. Numa das duas panelas caiu um pedaço de carne nevelá, não kasher, que acho que não foi boa. E aí ele não sabe qual das duas. E era só um kezait. E qualquer uma das duas panelas ficou proibida, porque se caiu nessa panela é 30 vezes 1, está proibido. Se caiu na outra panela é 30 vezes 1, está proibido. 30. Então qual é a lei? Já que as duas panelas pertencem a uma pessoa só, nós consideramos que as duas panelas entraram na dúvida, na conta. Então tem 60 contra 1, está tudo anulado. Mas como assim? Você pode juntar? Não precisa juntar. Precisa juntar. A conta é a mesma. Nem precisa juntar? Não precisa juntar. Já que tem, aqui se é 30 e 30 as duas juntas, tem 60 kezeitim que entraram na dúvida, contra um kezait, então você considera que já está anulado. Porque é uma coisa. A mesma coisa, tem vários pedaços de carne aqui. Em cima de um deles caiu leite, você não sabe qual é. Mas junto todos eles, tem contra o leite 60. Então já que você não sabe qual é, então você mistura isso tudo, tem igual a a ver duas com aquele panelas. assunto que você pode contar. Que pedaço de carne você pode contar. Aí não seria anulado nem 1000. Exatamente. Não está falando um pedaço de carne desse tamanho. Não está falando isso. Carne moída. Agora Shekol atid leitarev, roim oto כאילו כבר מעורב. Tudo que no futuro vai se misturar, nós já consideramos como se tivesse misturado. Se você pega um steak bonito assim, aí não, aí mesmo em 1000 não adianta. Aí vai no contrário. O Behai, nome de plateia, no nosso caso é a mesma coisa. Lá da mesma forma que aquelas duas panelas se juntam, aqui também, todos os pedaços de carne se juntam para tornar esse leite, já que vocês não sabem qual que caiu. Quem cantava isso é Klaf Kalted in Rei. Quando você não sabe onde que está a proibição. Então você não pode dizer que um pedaço aí ficou nevelado, você não sabe qual que é.
שוב מצאתי שהרב המגיד כתב את דברי הרמב"ם וזה לשונו. מה שכתוב וכן אם נפל חולה הוא מפני שכיוון שנולדה איזו חתיכה היא, אין לומר מה נעשית נבלה או פלופו רב המגיד, הוא מגיד Mishnah, ele explica as palavras do Rambam, dizendo já que você não sabe qual pedaço de carne que caiu o leite. Então todos eles se juntam para anular. Tem uma diferença entre nevelá e Khalav? Não, a Khatichá nasce nevelá. Veio a Shara Kora, é possível proibir tudo. Em Khalav não tentam, porque o leite não está dando gosto. Por isso, nesse caso, que você não sabe que pedaço caiu. Então não é, mistura a panela. E se for o caseiro também? Fazer não. Daí é diferente. Por isso que eu perguntei. Porque aqui é diferente, o gosto do porco é diferente do outro. Mas aqui, isso nós vamos explicar, eu vou explicar daqui a pouco porque não. Causa da gordura? Vou explicar aqui muito porquê. Então o Goi vai provar depois, dizer qual que tem leite, gosto do leite. Acabou. Então está claramente que nem eu escrevi. E isso realmente é a ideia do Rambam, conforme o meu entender. ואין להקשות היח הנעיר הגדרה משנתערב שיתערב הכל, אם יש טעם חתיכה אחת, ואיך יבטל איסור לכתחילה. Mas vamos dizer, pode ser que um desses pedaços tem gosto de leite. Então, como que ele vai misturar tudo para anular esse gosto de leite? Ele está anulando uma proibição, איסור לכתחילה. ואם כן הבלילה ממר שאיתם עובד כל חבים, כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה, seria o correto que o Goya tem que provar cada pedaço de carne separadamente. E vai gostar. יש לומר, כיוון דלא נדע לאיזה נפל, הרי נכנס כל הגדרה בספק. Já que a gente não sabe que pedaço caiu, então toda a panela entrou na dúvida, ואין כאן משום לבטל איסור. Então isso não está anulando uma proibição, porque não tem proibição. וגדם למה שכתב מהרוי בתור הסבאי, בתור הבית, בתור מסדר שעושים הגופיינל, ואין זה מבטל איסור לכתחילה. isso não é chamado anular uma proibição a priori. כיוון שהספק הוא uma dúvida. אם מתערב שוב איסור כלל, כאן לשנות se tem aqui alguma mistura, alguma coisa proibida. והיבסיף בסימן פ"ד סבכות למתל. חלק המן סימן ק"ט, סבכות כ"ח. Por que tem mais força, 1,60 ou o gosto? 1,60 é o gosto. Nós falamos que 1,60 não tem gosto. Às vezes é obrigado a às vezes um goi pode provar se não tem gosto, mesmo que não tenha 1,60. Isso é pergunta. Está permitido, para um goi. Está permitido. Conforme o Lechabro, o Lemó discute. Não sei ficar. Se for muito, pode. O Lemó também discute. Não, aceita. O uregano já não aceita. והחינם מספק הוא אם יש טעם חתיכה זו, נראה זו, já que tem dúvida qual pedaço tem gosto, então por isso não é anular uma proibição. נראה גם הטור הבין דעס הרמב"ם, כן, eu acho que o Tur também entendeu as palavras do Rambam assim, ela decidiu לה, כיוון אפשר למי כעלם, דמילתא, אם כן לא נכנס הכל בספק, שיודע הדבר, על ידי שאיתם הרבה כוכבים, כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה. O Tur, ele entendeu sim as palavras do Rambam que é assim, ele entendeu muito bem, que caiu nos pedaços, a gente não sabe qual pedaço caiu. E por isso o Rambam fala, já que está tudo na dúvida, vamos misturar. Eu estou falando, não, de jeito nenhum. Está tudo na dúvida? Chama o Goi e prova cada pedaço. E pedaço. E você vai tirar a dúvida. Então já que o Goi vindo aqui, ele ia saber qual pedaço que seria proibido. Em que mais moinho nenhum. Então o que adianta você misturar? Você está anulando uma proibição. Haka. ולא אדם אליו דרשב"א, די אפשר לבוא לידי בירור לאיזה גדרה נפל. Aquele caso do Rashba, que caiu um pedaço de carne numa das duas panelas, você não dá para saber qual panela caiu, porque é mesmo que o Goi vai provar. Porque aquelas são duas panelas, eu falei de sopa de carne, já tem pedaço de carne kasher lá. E caiu um pedaço de carne que não foi bem ashkitá, que é chamado nevelá. Carne nevelá não tem outro gosto da carne kasherá. Então não dá, o Goi vai provar, vai dar o mesmo gosto. Por isso nós falamos que as duas se juntam. Mas aqui no nosso caso... E se a quantidade for menor que 1,60? Sim, só se a soma das duas. A soma das duas, já que não tem gosto, já que não dá gosto, nós juntamos os dois gostos. Nós juntamos as duas panelas. Mesmo que é menor, mesmo que dá menos. Se as duas juntas dá 60 vezes quanto aquele pedaço de carne. Se não der, vai afetar no gosto, mas no Lemá não. Mas naquele caso até o Lemá concorda. Porque não tem gosto. Então a gente fala que as duas se juntam, é chamado min beminó. Por isso que eu falei, eu chamei carne nevelá e não carne de porco. Porque carne de porco dá um outro gosto. Sabor, né? É outro sabor, aí realmente não adianta. Tá. Você me perguntou se carne de porco também. Não, carne de porco tem outro sabor do que carne. A discussão entre o voto, se é do nome ou do gosto. Não, mas mesmo assim... Do sabor, né? A alahá fica sempre atrás do sabor. Então, nesse caso, um sabor da carne de porco é diferente, não adianta. Não é do nome, André?
mesmo que o nome, lá mesmo o nome é diferente, porque lá é Tmeá, Basar Tmeá, é diferente de Bela. E a Rashba, então é diferente do caso do Rashba. Lá dá melhor de Rashba, e ela bola de birur, leisa que terá na fala. Da Rashba cocha la maira, ela bem beminó. Lá o Rashba está falando que pedaço de carne caiu na sopa de carne, que é o mesmo gosto, então não tem como ver em qual das panelas caiu. De leca la mica na talma, de harei hotzidim se betruma sabai saroch mitruma. De hatam tam shira de kub, de harei beminó, esse dina tem aprende de trumar, que lá também é min beminó, como tem os dois o mesmo gosto. Recatando se o rei, se cortam lá, deixa aí na minó, lá menina de chol machin khaz besafek, sai ele bateu chão. Quando tem uma coisa que tem um outro gosto aí no minó, nós não falamos que tudo que entrar na dúvida fica proibido. Então nesse caso, aquele caso que ele tem 2 panelas de 30 e caiu lá um pedaço de carne, por que nós falamos que as duas são nulas? Porque a carne não dá gosto na carne. Não dá gosto na carne. Então por isso, já que os dois têm 60, nula. Mas aqui que tem vários pedaços de carne, a gente não sabe qual caiu o leite. Dá para experimentar, porque onde que caiu o leite, dá para saber que lá tem o leite. Aí não adianta, a gente não fala que tudo se mistura. A gente fala que tem que realmente, igual, tem que provar uma por uma. Por isso, no porco também. No porco também, porque realmente ele dá gosto. Então aqui nós vemos uma coisa, que realmente a discussão do Remá e do Mechaber, uma discussão verdadeira, não é que um explica dessa forma. A discussão é que quando entra aqui na dúvida em que pedaço caiu, se nós falamos, todos os outros ajudam para anular, igual aquela história que nós falamos no Kufildal das 2 panelas de carne, ou não. Conforme o Mechaber, já que se misturar tudo vai perder o gosto de leite, então mas se você vai provar um por um, você vai ter gosto. Então o Mechaber fala que não precisa provar um por um, mistura tudo. Ele vai falar, não, tudo está proibido, porque cada pedaço tem lá um pedaço de carne que pode estar o gosto de leite. Acabou, fica proibido. Mesmo que a gente não se baseia no gosto, então nós proibimos em qualquer caso. Se caiu no pedaço de carne que não sabe qual que é, tudo está proibido. Não que nem falou o Remá, não que nem falou o Mechaber, que tem que ele pode misturar e anular. Tá certo? Ok. Vamos agora para o Gimel. Vamos só falar o Gimel. O Gimel está fácil. É a base de tudo, né? Vamos lá. Keshenesra chaticha machmat chalav. Quando aquele pedaço de carne ele entrou, caiu uma gota de leite nele, ficou proibido, não tem 60, tem gosto de leite. Quando um pedaço de carne ficou proibido por causa por causa do leite que está imbuído dentro dele, que está dando gosto nele, nasit kol hachaticha isur. Então todo esse pedaço de carne ficou sendo uma proibição. Não o leite que está dentro dele, a própria carne ficou sendo proibida, porque a carne com leite é proibida. Veim bishlaim acherot. Se você vai cozinhar essa carne com outras carnes, tzarich shishim levatel kula. Você precisa de 60 para anular todo esse pedaço de carne, não o gosto de leite que está dentro dela. Veim akira. Se você conhece aonde está esse pedaço de carne, mashlicha, você ter que jogar ele fora. Ve'acherot mutarot. Os outros estão permitidos, você tem 60 vezes contra esse pedaço. Bem na maquilá, se você não consegue, você não sabe qual pedaço de carne que caiu lá dentro. Arot é mutar, o molho está permitido. Vechol hachatichot asurot. Todos os pedaços de carne estão proibidos. Por quê? Porque carne, um pedaço de carne não se anula nem em 1000. Porque a chatichá royalet kabed é uma coisa que é contável, certo? Então se caiu lá dentro, mas o molho se mistura. Chatichá está isur royalet kabed. Aquele pedaço de carne que era proibido é tão valorosa que a pessoa, ele honra outras pessoas para servir. Então, é o caso do steak, né? O steak. Agora se for salsichas. Salsichas, se for um pedaço que era de cabelo também é proibido. Você não pode cacherizar depois ele já está feito, ou seja, caiu uma gota num pedaço de carne. Ela ficou proibida, então ela toda não tem mais. Você não pode misturar depois e não, fazer. Não adianta, aquela carne própria. Não adianta mais. Não, se misturou sem querer, outra. Também não adianta, também carne e leite não adianta. Não, mas vou falar, cai na carne. Boa pergunta, sem querer. Daí cai na carne. Tem 60 contra a carne? Isso. Aí sim. Vamos ver o Taz, se ficou zain. Vem bishlai macherot, se ele cozinhou com outras carnes. Aval below bishul, se não cozinhou com outras carnes. Eino seret afilo bishneem chamin. Só a carne que caiu nela leite. Sim. Ficou proibida. E ela tocou numa outra carne quente, sem molho, não fica proibido. Velo amru besiman tzadikal seidal becham lelto cham de oser akol. Ela isso machmat atzmon. Lá nós vamos ver no tzadik zain, no tzadik galef. Nós vimos que se uma coisa quente tocou na outra coisa quente, um queijo quente tocou na carne quente, fica tudo proibido. Os dois.
Mesmo que os dois não tem molho. Porque cada um é proibido por si. Sheken kan beisur balu. Aqui a proibição é uma coisa que ela está imbuída dentro dele. ואף אגב לסימן ק"ה סעיף ז' נשווה בשר בחלב לאיסור מחמת עצמו, היינו בשר עצמו עם חלב עצמו. כמו שמובא שם מדברנו סעיף ד', quer dizer, aqui é chamado uma proibição que tem um gosto dentro dele. O gosto não passa de um pedaço de carne para outro pedaço sem molho, mas a própria carne, com uma carne proibida, com uma carne permitida, que tocaram uma outra carne, uma proíbe a outra. Uma carne com outra carne? Uma carne que treif, uma carne kasher, os duas quentes tocaram uma na outra, então uma proíbe a outra. Que aí não é a proibição que está imbuída dentro dela. Mesmo sem molho? Mesmo sem molho. Se tão quente. Tão quente. Vai passar o gosto. Podia cortar só um pedaço. Tá frio, não? Depende se está dentro de uma panela. Vamos ver se depende da situação. Mas tem molho. Mas é um pedaço. Depende, se for. Conforme o lemar, tem que ser 60 vezes, não adianta cortar um pedaço. Isso está explicado no Siman Kufal, que quer dizer Oreal Kabet. Vamos ver agora que fala o Shach, o Sifkot no Se texto. ela não foi Oreal Kabet, pode bater Berov, não? Sim, bateu Berov. Se tem 60 contra ela. Sim. Tet, veim akira shemashlicha v'achilad mutaret, se ele conhece aquele pedaço de carne que foi proibida, ele pode jogar fora e as outras ficam permitidas. Que sheyesh shishim neged hachaticha, se tem 60 vezes contra todo aquele pedaço de carne. Veim eina mekira, se você não reconhece, harot é mutar, o molho é permitido também. Que sheyesh shishim hachatichot berot v'chol, quando tem 60 vezes entre o molho e os outros pedaços contra aquele pedaço. E todos os outros pedaços de carne são proibidos. Se aquele pedaço que ficou proibido, que ficou proibido de carne e leite, aí realmente é tão importante que você honraria ela para uma pessoa importante, então ela não é anulada até mesmo em 1000. Que nós falamos mais adiante no final, no Siman Kufal, de basar bechalava v'isur machmat atzmo, que carne e leite é considerado uma proibição per si. Se a carne que recebeu o gosto de leite, então ficou um pedaço que ela pode se honrar com ela, nem em 1000 pedaços não é anulado. Mas se é um pedaço pequeno que as pessoas não costumam honrar um outro, é anulado na maioria. Ok, vamos parar por aqui. Lá está o roxo, né? Só que parou. Sim.